Tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, tá aqui, né? E dizer que eu sei que muitas vezes a nossa rotina é corrida e cansativa, tá? Principalmente para quem vive, né? Ou para quem trabalha com adolescente, né? A gente vai falar de um tema, né? Que é um tema delicado, atual, mas ele é um tema profundamente necessário, né? Que são esses adolescentes, adolescência em crise. Então, antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse um exercíciozinho, assim, só para a gente poder, um exercício de imaginação, tá? Queria que vocês fechassem os olhos, né, e imaginassem vocês ali com 13, 14 anos, tá? Eu vou dar 10 segundinhos para vocês pensarem, só quem se sentir à vontade para fechar os olhos, senão pode ficar com os olhos abertos mesmo. Bom, podem abrir os olhos, né? Agora imaginem ali vocês, né, com 13, 14 anos, vocês trouxeram a memória, passando ali por uma tempestade digital, né? Então a gente vai pensar em redes sociais 24 horas, comparações constantes, né? A gente vai pensar em discurso de ódio e a gente vai pensar em tudo isso acontecendo nessa tempestade digital sem pausa. É uma coisa intensa ali. Então pensem que é nesse contexto que os nossos adolescentes estão vivendo hoje, tá? Então é difícil a gente pensar nisso, né? Então, o tema que é a pergunta que não quer calar, né, é o que está acontecendo com os nossos adolescentes hoje, né? O que a gente pode ver além desse comportamento difícil desses adolescentes? Então, isso é o que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Então, quem sou eu? Eu vou me apresentar, tá? Eu sou Débora Mascarenhas, eu sou psicóloga clínica, tá? Eu estou formada há 24 anos pela Universidade Federal do Pará, então eu sou paraense. Eu estou aqui no Rio há 12 anos, tá? Mais ou menos. Eu sou casada com um carioca e eu tenho 3 filhos, tá? Um de 24, uma de 21 e uma adolescente de 17 anos, tá? Então eu tenho uma pós-graduação em saúde mental, tá? Eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Também tenho uma formação em maternidade e parentalidade. Então, para quem não sabe o que é parentalidade, está tudo relacionado ali à família. E eu sou master em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Mas, acima de tudo, eu sou uma profissional comprometida com a saúde mental, tá? Então, eu acredito profundamente que adultos conscientes eles podem transformar a vida de crianças e adolescentes, e é por esse motivo que eu estou aqui hoje, tá, gente? Então, é, já que eu falei um pouquinho de mim, a gente vai entrar nesse universo aí da adolescência, né? Então, a primeira coisa que eu trouxe para vocês entenderem é que a adolescência ela é uma invenção do século XX. Então, antes disso, não se falava nesse termo. Era criança e, de repente, se tornava um adulto, né? Isso justifica, muitas vezes, né, que a gente acha que o adolescente ele tem que ter atitudes de adulto, né? Mas a gente precisa entender que esse adolescente ele não é criança, mas ele também não é um adulto, ele está ali nessa fase ali de transformação. Então, uma coisa que eu gosto muito de pensar é que a gente precisa olhar, né, o corpo, a gente precisa olhar esse adolescente, né, essas mudanças aí biopsicossociais, né, a gente precisa olhar o corpo, a mente e a situação, que no caso é o ambiente. Então, essas 3 coisas a gente precisa levar em consideração. Tá bom? E aí, eu trouxe aqui alguns mitos para a gente poder entender um pouquinho. Quem é que nunca ouviu falar ou não já falou? Ah, adolescente é rebelde. Ah, adolescente é preguiçoso. Ah, adolescente só pensa em sexo. Ah, adolescente só vive de mau humor, né? Adolescente é problemático e difícil. Então, muitas vezes, o que acontece, né? Eu até vi um filmezinho na Disney, então eu fiquei pensando nisso, né. Parece, assim, que as nossas crianças, né, adquiriram um vírus ali e se tornaram um ser, assim, bem estranho e passaram anos assim, né.
que é esse período da adolescência. Muitas vezes a gente estranha aquele nosso filho ali que é pequenino e aí de repente se torna um serzinho ali esquisito. E aí eu vi um filme que agora eu não vou lembrar o nome desse filme, né, mas esse filme, ele conta a história de uma adolescente que um belo dia ela acorda, se olha no espelho e ela se transforma ali num panda, né. E aí ela descobriu que quando ela ficava com raiva, esse panda vinha, né. E aí ela começou a entender isso, começou a regular o emocional dela ali, então ela fazia tudo para não sentir raiva, né, porque senão ela se transformava nesse panda. Aí ela descobriu que isso era de gerações, a mãe também quando foi adolescente, a avó. Então achei esse filme, assim, bobinho, mas bem interessante para a gente poder entender que realmente, às vezes, né, e esse adolescente ele não consegue se regular, tá, então por isso que eu trouxe aqui o cérebro do adolescente para a gente poder entender como é que esse cérebro funciona. Então é importante a gente entender, né, essas 3 coisas, o corpo, a mente e o ambiente, tá. Então o cérebro do adolescente, para vocês entenderem melhor, o que que eu trouxe uma analogia. Vamos pensar aqui num carro, como um carro esportivo com motor potente, né. O que a gente poderia pensar aí no carro esportivo com motor potente? Uma Ferrari é um carro esportivo, então vamos pensar numa Ferrari, né. Então vamos pensar numa Ferrari, mas com os freios ainda em construção. Então imaginem uma Ferrari, né, com um motor ali potente e com os freios em construção. Então essa Ferrari ela acelera rápido, né, que no caso a gente vai pensar na mente do adolescente, tá. Então acelera rápido, muitas emoções ali, muita intensidade ali, impulsividade. Porém, ele não consegue frear, ele não consegue refletir e ele não consegue tomar decisões. Por que isso que acontece com o adolescente? Porque o cérebro dele ainda está em formação. O córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro que é responsável pela tomada de decisão, pela autorregulação, pela empatia, pelo pensamento crítico, ainda está em formação. Então, a gente precisa entender que o cérebro do adolescente, ele ainda está em construção. Então, imaginem vocês, né, o perigo que é um carro com motor potente, mas com freio ruim. Vocês conseguem imaginar como isso é difícil? E ainda mais difícil se a gente pensa assim: "Pô, o motor é potente, né, o freio ainda está em construção", né. Imagina a gente dar um carro desse, né, o adolescente, que é o cérebro dele, sem GPS emocional e sem um copiloto confiável, né. Como é que ele vai fazer? Para onde ele vai? O que que ele vai fazer? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que quando é criança, né, quando nossos filhos são crianças, a gente conduz esse carro, porque a gente acaba, né, pensando pelo filho ali, e quando ele é adolescente, ele já consegue conduzir esse carro, porém nós temos que ficar ali como um copiloto. Então imagine essa Ferrari, né, mais um carro de autoescola, porque a gente precisa estar ali do lado, né, pisando ali no freio, dando limite, né, esse freio a gente vai pensar como um limite, então a gente precisa estar ali, vendo para onde ele vai. Por que que você vai para cá e não vai para lá? Por que que você vai para a direita e não vai para a esquerda, né. Então a gente precisa estar ali o tempo todo com esse adolescente e não deixar esse adolescente sozinho conduzindo essa Ferrari, tá gente. Então é muito importante que a gente pense nisso. E aí, a gente vai pensar aqui no social, né. Quando a gente pensa no social, a gente precisa entender que não adianta a gente só pensar no cérebro do adolescente, né, mas a gente também precisa entender por que que esse adolescente, ele ele vai tentar se encaixar em algum lugar, ele vai precisar desse ambiente social para ele poder se formar, né. Então pense assim, o adolescente, ele tem um desejo intenso por pertencimento, então ele quer fazer parte de um grupo, ele quer ser aceito, tá, ele quer se encaixar em algum lugar, né. E aí se ele não tem esse lugar seguro para se encaixar, ele vai encontrar algum lugar,
seguro ou não, e aí ele vai estar nesses lugares perigosos, né? Ele vai navegar ali em lugares que ele encontrar, né? Então pense, não tem um lugar seguro, ele vai se encaixar em algum lugar. Então fiquem com isso na cabeça. Aí vocês imaginam aquele adolescente que, né, ele tem essa vontade de se encaixar, e aí o cérebro dele funciona assim, se ele tem uma exclusão social, né, o cérebro dele registra isso como uma dor física. Então o adolescente, quando ele é rejeitado, aquilo dói literalmente nele. Então é importante a gente pensar que ele precisa desse pertencimento, ele precisa se sentir aceito. Então aquele adolescente que ele diz: "Ah, eu não estou nem aí para ninguém", eu prefiro ficar trancado no meu quarto", né. Esse adolescente, ele está gritando por pertencimento, só que em silêncio, tá, gente? Porque quem trabalha com adolescente sabe que o adolescente, ele é barulhento até quando ele está calado. Então, se ele está em casa, ou ele está tacando uma bola na parede, ou ele vai abrir um armário, ele bate tudo, ele bate uma porta, ele fala com cachorro. Enfim, o adolescente, quando ele está isolado no quarto, isso, né, é um perigo. Por quê? Porque ele começa a entrar em lugares que, tipo assim, um mundo que não tem porteiro. Então ele, na internet, ele vai encontrar tudo, né, ali. Então ele vai encontrar becos sem saída, ele vai navegar por lugares escuros, perigosos, né, e sem, nenhum tipo de limite ali, de portaria. Não, aqui você não pode passar, e ele vai navegar. Então foi isso que a série, ela quis nos mostrar, né, e tem muitos adolescentes sendo influenciados por esses discursos misóginos, que eu não sei se vocês sabem o que é misógino, né, mas são, falas ou comportamentos, né, de pessoas que desvalorizam, que desprezam, que têm ódio de mulheres, né. Então, muitos homens, eles têm alguns discursos, assim, né, ou às vezes é direto, ou às vezes é velado, mas um exemplo que eu posso pensar agora é tipo: "Ah, mulher minha não usa esse tipo de roupa", né, "lugar de mulher é pilotando um fogão", né. Vocês conseguem lembrar de algum aí? Porque agora não me veio mais, eu me lembrei desses 2. Mas muitos deles, desses adolescentes, eles entram, né, e eles acabam sendo influenciados por esses discursos misóginos, às vezes extremistas, violentos, dentro da internet, porque lembrem que eles querem pertencer a algum lugar, eles precisam desse pertencimento. Então a série, ela quis nos mostrar exatamente isso, né, que ela nos alerta e ela nos convida a olhar para essa juventude que está sendo moldada em lugares perigosos. Enquanto isso, muitos de nós estamos fazendo o quê? Estamos distraídos, tá? Então a gente precisa atentar para isso, tá? E aí a gente vai entrar aqui na série Adolescência, para a gente poder entender, né, um pouquinho desse universo aí do adolescente. Então pensem só, esse adolescente com cérebro em reforma e com sede de pertencimento, pense, ele vai buscar lugares para ele se formar, né. E a série ela nos alerta para onde essas pessoas estão se formando ou se deformando, tá. Então ela nos mostra onde isso está acontecendo, tá. Então a série é um retrato impactante e real de alunos, de adolescentes comuns, de escolas públicas da Inglaterra, vivendo o quê? Temas como violência, né, temas como abuso, automutilação, tentativa de suicídio, né, pornografia, abuso sexual, bullying, cyberbullying, né. E aí, tudo isso sem a supervisão de um adulto. Então, é isso que a série quis nos mostrar, tá, gente? E aí, em uma das falas que eu achei muito, assim, que me chamou muita atenção na série,
e aí depois a gente vai falar especificamente de cada episódio. Mas uma fala que me chamou muita atenção foi o seguinte: o garoto diz, ó, tem muita coisa acontecendo comigo, mas ninguém vê. Eu tô aqui todo dia, mas parece que eu não tô. Gente, eu vou repetir isso para vocês pensarem. Tem muita coisa acontecendo comigo, mas ninguém vê, tá? Eu tô aqui todo dia, mas parece que eu não tô. E isso muitas vezes é o que a gente vê nos consultórios, nas escolas, em casa, tá? O adolescente gritando com comportamentos, né, com silêncio, e nós estamos achando que isso é fase. Lembra dos mitos que eu falei? Adolescente é rebelde, adolescente só pensa em sexo. Então, quando eu penso nisso, nos mitos, eu vou dizer, ele é assim, então eu paro de ouvir o adolescente e ele para de falar. Então, a série, ela traz isso para a gente, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante é que a ausência de supervisão emocional aparece como um dos fatores mais perigosos. Então, muitos pais, eles só descobrem, na verdade, o que está acontecendo quando a bomba estoura, né? Então, quando tem uma suspensão, quando tem uma denúncia, quando tem uma tentativa de suicídio, quando tem uma gravidez ou quando tem um crime, tá, gente? Então a gente precisa acordar, a gente precisa acordar. E é isso que eu trouxe hoje para vocês, a gente precisa acordar, porque os nossos adolescentes estão passando por essas situações e a gente está como distraído, achando que é fácil. Tá bom? Então, uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, que a série ela nos mostra que mesmo em países desenvolvidos, a ausência de adultos presentes e emocionalmente disponíveis tem sido um dos maiores riscos para a saúde mental dos adolescentes. Tá, gente? Eu vou repetir. A série nos mostra que mesmo em países desenvolvidos, a ausência de adultos presentes e emocionalmente disponíveis tem sido um dos maiores riscos para a saúde mental dos adolescentes. Então, nós vamos olhar de perto como essa ausência de supervisão e o que essa ausência de supervisão tem gerado na prática, tá? Mas uma coisa que eu quero falar com vocês é, gente, supervisionar não é controlar, é cuidar, tá? Então, a gente precisa cuidar dos nossos adolescentes. E aí a gente vai entrar, de fato, aqui na série, tá? Gente, é um tema que mexe muito com a gente, tá? Porque muitos aqui são pais, né? Professores, lidam com adolescentes, então é um tema que realmente ele mexe muito com a gente. Então, quando a gente entra aqui na série, quem não assistiu, eu vou ter que dar spoiler, infelizmente, tá? Quando a gente entra aqui nesse primeiro episódio, a gente vai ver, né, a pergunta assim que não quer calar, né? Como que pode um garoto de 13 anos, educado, condições boas de vida, com pais aparentemente amorosos, ter se transformado em um assassino brutal, né? Quando a gente pensa nesse primeiro episódio aí, né, que é aquele episódio que o pai lá os policiais chegam na casa do Jamie, e aí o pai vai lá e fala assim: meu filho, ele é um bom menino. Não sei se vocês, quem viu, né, ele fala: meu filho é um bom menino. Então, até aí, a gente também ali estava assistindo, achando que realmente o Jamie não tinha feito nada, né? Mas aí, quando ele chega, que os investigadores mostram a filmagem, né, do crime que aconteceu de fato, aí os investigadores saíram da sala e o advogado, aí o pai do James vira para ele e fala assim, uma cena que me tocou muito, o que você fez, né? E aí ele começa a chorar ali agarrado no filho, né? Então foi uma cena ali impactante. Então nesse primeiro episódio a gente já sabe
que o James fez aquilo, né. Bom, aí a gente vai entrar no segundo episódio, que é uma coisa que para mim, desculpe a expressão, mas foi um soco no estômago ali, né. Porque a gente vai ver aquela escola ali, o caos que é aquilo, né. Muita violência ali naquela escola, né, um verdadeiro caos. Os alunos brigam, os professores gritam com os alunos gritam com os professores. É uma total desorganização. Então imagina o filho de vocês vivendo nesse caos de violência, né. Então pense que é aquilo que a gente falou aqui, né, o psicossocial, né, o corpo, a mente e o social aqui, né, onde ele vai pertencer dentro dessa escola aqui de caos, né, de violência extrema. Então isso aqui, né, vai impactar na vida dos nossos adolescentes também. Então a gente vai ver ali que não tem, supervisão, né, eu pelo menos não vi na série nenhum pai de aluno ali, vocês viram? Não vi nenhum pai de aluno, a diretora mostrando ali perdida, né, a escola ali com os investigadores. Quando os investigadores chegam na escola, os alunos já sabem o que tinha acontecido, né. Eles já sabiam, porque eles se comunicavam por onde? Pela internet, né. Então a gente vai ver que ali, por exemplo, o investigador ele já tinha naquele relatório dele ali, ele tinha aqueles emojis, tudo aquilo ali que ele também mas só que ele não sabia o que que era. Aí o filho chamou e falou: "Você sabe o que é isso?", né, que o filho dele, do investigador, também estudava nessa escola do caos aqui. Aí ele falou: "Você sabe o que que é isso?". Aí o investigador falou: "Não, não sei". Aí ele disse: "Pois é, você sabe o que que é um incel? Você sabe o que que significa esses emojis aqui todos?". Então, gente, para quem não sabe, o incel são celibatários involuntários. São homens que culpam mulheres por pela suposta, eh como é que eu posso falar? Por eles não conseguirem ter relações afetivas e sexuais, então a culpa é das mulheres. O incel é um comportamento que já existe há muito tempo, porém foi nas redes sociais que ele ganhou força, tá, e fez esse estrago aí. Então a série, ela levanta um debate sobre a vida online de adolescentes e o risco deles se radicalizarem, gente, sem que pais, professores ou até a polícia percebam. Tá, e sem sequer que os adultos entendam essa comunicação, tá, então isso é muito importante. Eu não sei se vocês lembram, mas tem o caso que foi conhecido da questão da baleia azul, né, teve a baleia azul, hoje tem o Mono Challenge, hoje tem os jogos sexuais, hoje tem o jogo do desmaio. Então tudo isso está acontecendo numa linguagem dos adolescentes que nós, adultos, não temos acesso, porque é uma linguagem deles. Então é muito importante que a gente fique atento a isso, tá. E essa série, ela traz isso, ela traz esse universo, tá, de muita violência e que a gente precisa ficar de olho. Aí a gente passa para o episódio 3, né, que é aquele episódio da psicóloga lá, maravilhosa, né, minha colega de profissão, e a série, ela não dá um desfecho para isso, né. Aí eu trouxe, né, será que, ele tinha algum transtorno? Será que ele tinha algum, né, algum diagnóstico ali? E a psicóloga entra ali para tentar entender por que que ele fez aquilo, né. Mas uma coisa como especialista em saúde mental que eu posso dizer para vocês é que a gente não fecha diagnóstico de adolescente, porque lembrem que eu falei para vocês que o cérebro do adolescente ele está em construção? Então a gente não fecha diagnóstico, tá? A gente levanta a hipótese, mas a gente só pode fechar um diagnóstico quando ele se torna ali adulto, tá? Mas aqui na série também não nos dá as informações necessárias para a gente fazer nenhum tipo de diagnóstico, e não é o intuito da série também fazer isso, tá?
E aí a gente pergunta, né, uma pergunta, assim, eu acho que ficou ecoando: de quem é a culpa, então, de tudo isso que aconteceu? É da escola? Dos pais? Dos professores, né? De quem foi a culpa ali desse crime? E aí a gente vai para o episódio 4, né, que é um episódio que eu acho que é importante da série também, porque mostra um pouco da história dos pais, né, do Jamie, né? E aí o pai até fala nesse episódio, né, que eu acho que muitos de nós também faria a mesma pergunta, né? O que foi que eu fiz, né? Aonde eu errei, né? O que que eu fiz de errado ali nessa situação? Por que que meu filho se transformou nesse assassino brutal aí? E aí ele conta um pouco da história dele, né? Nesse quarto episódio, ele fala que ele apanhou muito do pai, mas ele decidiu não ser assim com os filhos, né? E a mãe achou que o James estava ali, o Jamie, né? O Jamie estava ali no quarto, ele estava num lugar seguro, né? Estava em casa, estava no quarto, né? O que que tinha de errado ali naquela situação? Então é por isso que a gente precisa olhar melhor para os nossos adolescentes. E aí como a série ela não traz esse desfecho, ela não diz exatamente, né, qual é a conclusão disso, mas eu fiquei me questionando, né, sobre isso, né, o que que nós, né, será que nós temos o controle sobre o que que nossos filhos estão fazendo ali na internet? Será que nós sabemos por onde é que eles estão ali navegando? Será que nós estamos ensinando nossos adolescentes a lidarem com o emocional deles? Né, então isso é uma pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer, tá. E aí eu trouxe pra gente poder entender mais. Então essa cena também é muito impactante, né. Porque lembre que eu falei que, né, é uma criança, né, a gente conhece a nossa criança, é uma criança doce ali brincando pela casa, correndo, e de repente se transforma num ser que a gente não sabe quem é, né. Está sendo influenciado por quem? Está se formando aonde ou se deformando? Então a gente precisa ficar atento e não ficar pensando que isso é fase, tá. E aí eu trouxe, um cenário porque a gente quando fala da série, né, a gente fala de um cenário lá da Inglaterra, né, um país desenvolvido ali. E aí eu trouxe isso aqui é que, né, a série não nos dá as respostas fechadas, mas deixa alguns questionamentos, né. E aí eu trouxe, assim, essas questões para a gente refletir, né. No Brasil, o contexto é o mesmo lá da Inglaterra, né. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, né, que também eles sofrem muita influência por influenciadores, né, misóginos e extremistas, né. E a gente tem um exemplo de um britânico, que é o Andrew Tate, né, que esse cara ele foi acusado de abuso, tráfego humano, e ele lidera uma rede, né, de mulheres lá na Romênia, né, de exploração de mulheres na Romênia. Mas em compensação, gente, ele tem milhões de seguidores, tá, esse cara, e ele se diz misógino e sexista. Então, muitos adolescentes estão sendo influenciados por figuras como essas, tá, então é importante a gente ficar atento, né. No Brasil, o contexto é o mesmo. Tá, existe no Brasil um contexto social tóxico, onde não há supervisão dos adultos? O que a série retrata é diferente do que acontece no Brasil e no mundo? De quem vocês acreditam? Aqui não é que fez, tá? Que foi a culpa, tá? Então a gente vai pensar que aqui no Brasil a gente tem esse cenário, né? A violência urbana e a desigualdade social impactam o desenvolvimento lá do emocional.
o cyberbullying, mas a gente também tem o bullying nas escolas, né? Que cresce exponencialmente nos influenciadores misóginos e extremistas, que eu falei para vocês um exemplo de um. A sexualidade precoce, gente, a questão da pornografia. Então, hoje a gente vê aí por pesquisas que as nossas crianças, não são nem adolescentes, com 9 anos já estão tendo acesso à pornografia. Então, segundo um TikTok, né, TikKids Online Brasil, 2024, né, de 9 a 10 anos as crianças já têm redes sociais e elas têm pelo menos acesso a pelo menos uma plataforma, sendo que, em teoria, não poderia com menores de 13 anos, mas elas já têm perfil nas redes sociais com 9 e 10 anos de idade. Então, a gente precisa também se atentar para isso, tá? Então, a pornografia, quando entra na vida de um adolescente, né, de uma criança, que eu trabalho, eu sou master em educação sexual, a gente sabe, mas a gente pensa assim, é como se o adolescente ou como a criança fosse dirigir vendo um vídeo de corrida, né, quando a pornografia entra. Então pense, um vídeo de corrida. Nesse vídeo de corrida, né, que ela vai aprender ali, não tem sinal. Ela não vai parar em sinal nenhum, né? Vocês já viram aquelas corridas ali de Fórmula? Não tem sinal. E se alguém atravessar na frente, o que que acontece? Atropela. E é isso que a pornografia faz com o adolescente, porque ele vai perder essa ideia do que é a sexualidade, né, relacionamentos e o consentimento. Então, para ele poder ter uma relação sexual, ele precisa desse consentimento do outro. Então, muitas vezes, o que a gente está vendo hoje, né, é jovens e até adultos, gente, infelizmente, a gente vê muitos feminicídios aí, né? Às vezes a mulher, a garota não quer mais, a mulher quer separar, o cara vai lá e faz o quê? Mata, bate, entendeu? Então a gente precisa educar, a gente precisa olhar para isso, né? Porque nós temos que, lembra do copiloto ali? A gente precisa ser o copiloto dessa Ferrari, gente. Não dá para deixar uma Ferrari sozinha na mão de um adolescente. Tá? Então, eu trouxe aqui 6 ações que podem transformar, que podem ajudar vocês a pensar nessa questão de como é que eu posso ajudar o meu adolescente, tá? Entender que comportamento é linguagem, tá? É comunicação. Então, se vocês observarem, né, um adolescente o tempo todo isolado, se vocês observarem um adolescente com 40 graus, né, e o adolescente de manga comprida, preta com capuz. Gente, observem se não tem automutilação, se ele não está ali se cortando, tá? Então vocês têm que essa comunicação aqui é importante do adolescente. Muitas vezes ele não fala, mas a gente tem que observar que eles se comunicam de alguma forma. Adolescente que fica o tempo todo com fone de ouvido, é algo também que a gente precisa ficar ligado. Tá? Adolescente muito agressivo, tá muito agressivo, assim, que nem o James, né? Agressivo, fala qualquer coisa, tá agredindo, tá comunicando alguma coisa, tá? Oferecer a presença emocional aqui, não só a física. Muitas vezes a gente está na sala com o adolescente, a gente está ali, mas a gente está no celular, né? A gente está ocupado, mandando mensagem, fazendo alguma coisa, e o adolescente está ali. Às vezes na pornografia, às vezes, né, nesse mundo aí da internet, né, e a gente está ali: "Ah, não, eu estava aqui com ele", mas não tem conversa, né, mas não está ali emocionalmente com aquele adolescente, tá. Então a gente também precisa desintoxicar o ambiente, né, a gente precisa ter menos julgamento, mais escuta. Então a gente também muitas vezes: "Ah, você é um preguiçoso, você aconteceu isso porque você é isso, você é aquilo". A gente está o tempo todo julgando o adolescente, a gente precisa ouvir, acolher esse adolescente, o que está acontecendo, como é que a gente pode resolver isso, né? Então é importante que a gente
tenha isso em mente. Modelar o que que nós queremos ensinar. Então, se eu quero ensinar meu filho, por exemplo, a respeitar o outro, como é que eu posso falar? Se eu quero ensinar meu filho que ele precisa pedir desculpa toda vez que ele erra, então ele também vai ver como é que eu estou agindo, né. Se eu sou aquela pessoa que eu grito, eu xingo, eu brigo, eu estou o tempo todo estressada, gritando com ele, falando um monte de besteira, chamando palavrão, falando para ele que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é, né, tudo que não presta para o adolescente, como é que ele vai me tratar? Como é que ele vai tratar as pessoas também? Como é que ele vai ver esse outro? Então a gente precisa modelar o que que a gente quer ensinar para esse adolescente, tá. Então não adianta a gente ficar gritando muito, e quando o adolescente vem e grita com a gente tem que dizer: "Filho, eu sei que você está chateado", a gente precisa nomear: "Eu sei que você está irritado, mas a gente não vai conseguir conversar assim. Você precisa, né, se acalmar, você precisa". Então a gente vai precisar regular esse emocional do adolescente, tá. Eduque com limites e com afeto. Então muitas vezes a gente é ausente de alguma forma, a gente trabalha o dia todo, né, nós como pais, a gente trabalha o dia todo, e aí muitas vezes a gente não quer dizer não. "Não, não vou dizer não para ele, porque ele vai ficar com raiva de mim". A gente precisa entender que a gente precisa estar ali como copiloto, pisando no freio, tá. Dizendo para ele: "Não vai, não pode, por aqui não dá, vamos tentar ir por aqui, eu sei que é difícil". Né, você estudar muitas vezes, né, que o adolescente tem isso: "Ah, mas eu não vou estudar, eu não vou fazer isso então". E a gente tem que estar o tempo todo, fazendo combinados, né, com o adolescente: "Ó, eu sei que tá difícil você se concentrar, mas se a gente dividir essa matéria, se a gente, né, arrumar formas de lidar com isso". Tá, e, uma coisa importante que eu trouxe é cuidar de si, porque ninguém dá o que não tem. Então, se gente, eu não sei regular o meu emocional, se eu sou uma pessoa que quando eu estou com raiva eu quebro tudo dentro da casa, eu estou com raiva eu bato, eu estou com raiva eu xingo, como é que eu vou querer que esse adolescente regule o emocional dele? Se lembra que o exemplo ele arrasta, então nós precisamos ser o exemplo para esses adolescentes. Não adianta nada, eu não sei lidar com a minha ansiedade, né, eu não sei lidar com a minha raiva, eu não sei lidar com o meu medo. Como é que eu quero que o adolescente saiba lidar? Então, muitas vezes, é o que eu falei lá atrás, né, a gente espera uma atitudes adultas desse adolescente, só que lembrem sempre que eles estão nessa travessia. E hoje, eles estão se formando dentro dessa tempestade que eu falei, redes sociais 24 horas, comparações constantes, né, discursos de ódio, tá. Então a gente precisa entender que essa tempestade aí, a gente precisa estar junto com eles nessa Ferrari, tá, atravessando essa tempestade aqui. Gente, então é isso, eu queria agradecer muito a participação de todos, tá. Muito obrigada pelo tempo de vocês, né, pela atenção, e eu espero ter contribuído de alguma forma para que vocês busquem mais informações, tá. Esse tema é um tema super atual, né, tem muita gente falando sobre essa série, né, mas eu trouxe uma visão mais do ponto de vista da saúde mental. Então, o impacto que isso, traz na saúde mental do adolescente. A minha mensagem para vocês hoje é essa, tá, gente, vamos acordar e vamos, entender o que está acontecendo aí nesse universo, e aí a gente retrocede, né, tudo aquilo que nós mulheres conquistamos, né, na sociedade, com esses discursos misóginos, né, com essa questão do incel. Então olha o que eles estão querendo, né, que a gente, perca tudo aquilo que a gente levou, né, muito tempo para construir, gente. Então nós mulheres, que nós, né, prestemos atenção nisso, porque nós é que formamos esses homens. Então vamos, né, entender o que está acontecendo, por que está falando assim, o que que aconteceu, né, isso não é certo.
Então, a gente não pode impedir que eles tenham acesso a isso, né, na internet, porque eles vão ter, né, discursos violentos, né, pornografia. O que a gente pode fazer é preparar esses adolescentes para lidar com isso, com tudo isso que está acontecendo. A gente precisa ter mais diálogo em casa, a gente precisa conversar com eles, a gente precisa orientar, tá? Então essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês hoje. Agradeço a presença de todos e eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Tá bom, gente? Obrigada.